Sabia que muita gente acredita que se você treina, o seu metabolismo fica mais alto? Mas as evidências científicas mostram que isso não é verdade. Apesar de eu treinar, meu metabolismo em 24 horas não aumenta. A gente sabe também que dormir pouco faz mal, treinar demais também faz mal, você já precisa de repouso. Por que será que isso acontece? Claro que existem diferentes explicações, mas hoje aqui nesse vídeo eu quero falar sobre uma explicação que tem a ver com a energia, né? Então, nesse trabalho aqui, ele fala restrição energia e restrição energética e saúde humana. Então é isso. Então, bem-vindo aí ao canal Falando Francamente, Francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. O que esse modelo propõe, esse modelo da restrição de energia? Bem, ele propõe que o ser humano evoluiu e esse ser humano, ao evoluir, ele desenvolveu uma capacidade limitada de armazenar energia, de estocar energia. Então, segundo esse modelo, num dado período de tempo, vamos pensar assim, 24 horas ou qualquer período de tempo que você pensar, o ser humano só pode gastar uma certa quantidade de energia. Daí vem a questão que eu devo fazer um uso eficiente e inteligente dessa energia. Então, eu tenho uma capacidade limitada para estocar carboidrato, tem um pouco de ATP, uma certa capacidade limitada para armazenar carboidrato, lipídio, tem a proteína que não é uma fonte de energia, não é uma reserva clássica, mas está ali, poderia ser usado. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma capacidade limitada de quanto eu posso usar de energia num certo tempo. Então, esse modelo propõe que, dado o fato de nós evoluirmos dessa forma, existe então uma priorização, uma hierarquia aonde eu vou usar a energia. Ou seja, falando de outra forma, quando a ideia é, bem, meu corpo precisa de energia, eu vou pensar assim, em quais processos eu vou usar essa energia. É disso que fala esse paper, tá? Então eu vou falar aqui algumas coisas, eu vou mostrar umas figuras que talvez para você fique mais fácil visualizar. Então ele vai falando aqui. Então aqui na primeira coisa ele fala o seguinte, olha, o ser humano, ele tem o seu organismo se adaptou, né? Ele precisa de substratos energéticos, de oxigênio através de substratos. Então, substratos dos alimentos mais oxigênio, ele é capaz de oxidar esses alimentos, então extraindo a energia química deles e convertendo isso em ATP. Então, esse processo de conversão de ATP em 24 horas, ele vai limitar um total energético que eu posso usar. Então, ele mostra aqui, ó, é como se você tivesse uma quantidade total de energia que você pode usar nas 24 horas. Então a gente se alimenta para manter esse total cheio aqui. Tá? E aí ele demonstra, a favor desse modelo, ele demonstra algumas coisas que aparentemente favorecem a ideia do modelo. Por exemplo, o fato de que a gente não consegue gastar energia máxima indefinidamente, ou seja, não consegue manter um estado de metabolismo muito alto por muito tempo. Então vamos pensar assim, o que seria metabolismo muito alto? Eu tenho aquele meu custo do metabolismo de repouso, e aí ele fala assim, bem, uma prova que esse modelo, que essa ideia de quantidade limitada de energia existe, é que eu não consigo, por exemplo, manter indefinidamente o meu gasto energético. Então, por exemplo, tem dados da literatura, né, de exercícios de 10 segundos até exercício de várias horas, semanas, que mostram, por exemplo, que quanto mais vai aumentando, a gente sabe isso, né? Quanto mais aumenta a duração do exercício, mais o metabolismo cai para você sustentar isso. Você não consegue, né? Ou seja, falando ao contrário, exercício muito intenso, como 10 segundos, você tem fadiga rápida. Então, segundo alguns estudos, a taxa metabólica maior que a gente conseguiria sustentar por bastante tempo, com alguns dias ou semanas, seria 2,5 vezes o metabolismo basal. Ou seja, eu conseguiria ficar por mais tempo no estado de metabolismo, de gastar mais, mantendo alguma coisa até 2,5 vezes meu metabolismo basal. Só que aí tem uma consequência. Vamos imaginar que, por exemplo, quando eu estava em 1998, como eu sou velho, eu fui para uma corrida nos Estados Unidos que chama Race Cross America. Né? Então, essa corrida eu era um dos membros do staff da fisiologia e 2 atletas pedalavam. A gente saía da costa oeste dos Estados Unidos para a costa leste. Bem, e a ideia era não parar. Então, um pedalava, eu tentava dormir, isso dia e noite, durante 7, 8 dias. Então, quando você está fazendo isso, vamos imaginar assim, a maior parte da energia desses indivíduos estava sendo gasta no pedalar, no exercício. Segundo esse modelo aqui que a gente está falando, quando você faz esse tipo de coisa, você acaba limitando a energia onde você vai usar em outros processos. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó, ele fala aqui que no exercício de endurance de alta intensidade, você poderia aumentar, por exemplo, até 20 vezes o seu metabolismo basal. Então ele chama esse período de hipermetabolismo, que é acima do basal, tá? Temporariamente. Agora repara, você faz isso por um tempo, isso fica alto durante o exercício e pouquinho tempo, algumas horas após o exercício, em seguida você tem que ter um período de hipometabolismo. O que é esse período de hipometabolismo?
é um período no qual a sua atividade metabólica tem que estar abaixo do basal, um para compensar o outro. Tá? Porque é o que ele está falando, você tem uma capacidade, então, nessa primeira parte do paper ele caracteriza o modelo, demonstrando que esse modelo existe, né, dizendo que não dá para simplesmente aumentar o metabolismo quando as pessoas acreditam, acelere o seu metabolismo pronto. Não, se você acelerar o seu metabolismo, você vai ter consequências. Por quê? Porque o seu corpo ele precisa usar energia em alguns locais. Se você ativar o metabolismo demais prontamente, você vai deixar de usar para outras coisas e vai ter um problema. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aí. Então ele vai mostrando isso, falou da energia, falou que tem esse modelo, né? E aí ele começa a falar assim, tá bom, aonde a gente gasta energia? E basicamente a energia tem uma divisão trina, né? Em três partes aqui nesse modelo. Então, segundo ele, você tem aquilo que eles chamam de energia vital, que é a prioridade. Então, o importante nesse modelo é que, além de ter o uso da energia em três setores diferentes, esses setores são hierárquicos, ou seja, primeiro, o mais importante seria o vital, depois o estresse e depois atividades de reparo e de crescimento. Tá? Então, olha aqui a pirâmide para a gente entender. Então, por exemplo, no nível celular, o que seria uma atividade, por exemplo, vital? Manter o potencial de membrana. Depois, talvez, ali fazer síntese proteica. E só depois fazer síntese de ribossomo. Então, uma célula consegue ficar muito tempo sem um ribossomo. Mas sem o potencial de membrana, ela não consegue. Ela morre rápido. Tá? Então, olha aqui, no nível celular, ó, manter o potencial de membrana, atividades metabólicas seriam vital, prioridade. Então, a maior parte da energia vai ser gasta para isso. Segunda parte da energia, a prioridade, é usar para situações de estresse. Então, mudança de ambiente, estresse psicológico, qualquer necessidade da célula de estresse, está quebrando a homeostase, a célula vai gastar energia para tentar compensar isso. E por último, menos importante na hierarquia do gasto energético, seria, por exemplo, o que eles chamam de GMR, atividades de crescimento, manutenção e reparo. Então, segundo esse modelo, olha que interessante, a energia, a parte do vital, dessa manutenção do organismo, tem que ser sempre mantida. A parte do estresse também, e o que sobrar da energia vai para as atividades de reparo. Então ele mostra que se você ficar crônico, basicamente a ideia aqui é, se você ficar cronicamente, por exemplo, estressado, por exemplo, treinar demais, dormir pouco, né, ficar cronicamente estressado, uma combinação desses fatores, vai gastar muito mais energia que deveria para atividade de estresse, vai sobrar, por exemplo, pouca energia para atividades de reparo de DNA, reparo da sua musculatura, reparo dos seus tecidos, reconstrução da sua pele, e você vai acabar acumulando danos e vai envelhecer. Então ele faz aqui também, no nível do organismo, né, o que seriam funções vitais? Manter os órgãos funcionando, no nível de estresse, manter o sistema simpático, e você vê aqui, ó, por exemplo, motivação, cognição, reprodução seriam aquelas atividades que se sobrar energia. Por isso que, por exemplo, quem treina demais no descanso não tem motivação, fica sem atividade, fica desmotivado, tá? Porque não tá sobrando, desculpa, aquela energia que devia sobrar para isso foi utilizada em outros processos. Então ele vai mostrando esse modelo, tá? E aí, olha o que ele fala, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que, então aqui, ó, tem o gasto de atividade vital, o gasto da atividade, por exemplo, de crescimento, regeneração, reparação. E aí ele dá um exemplo aqui. Imagina que a pessoa ficou cronicamente estressada. Então, quando você fica cronicamente estressado, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui é uma energia que eu estou gastando em estresse, assim como aqui, ó, que está comendo, repara, está comendo energia que deveria ser gasta em processo de reparação. Então, eu estou gastando essa energia no estresse, estou suprimindo a reparação, né? E aí você pode ver aqui, ó, que com o tempo vai acumulando danos. Ou seja, o modelo, ó, o vital continua, porque eu não posso funcionar sem as minhas funções vitais sendo mantidas, ok? Porém, numa situação de estresse anormal, então o estresse, em teoria, ele teria que gastar aqui, ó. Uma situação de estresse excessiva acaba comendo energia, acaba usando energia que deveria ser usada nas atividades de reparo, construção e manutenção do organismo. Com isso, vai se acumulando danos. Então, por exemplo, o envelhecimento. Tá? Aí ele fala da obesidade, que faz isso, você gasta mais energia para deslocar, está mais inflamado, está usando energia de estresse, reparo. Então é aqui, ele fala algumas coisas bastante interessantes, ó. Você vê que ele coloca aqui, ó, atividades, por exemplo, que promovem o envelhecimento. Olha aqui, ó, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, para você entender um pouco melhor. Ó, tá aqui, vital, crescimento e reparação e estresse. Então, olha aqui, ó, uma infecção crônica, você está doente. Ó, o vital continua, nesse caso aqui. Porém, olha, o estresse para combater a infecção acaba diminuindo o reparo. Isso vai causar envelhecimento. Olha aqui outra situação, sepse, que é uma infecção, né? Na sepse o negócio é tão grave que o gasto energético que você tem para tentar sobreviver come, né, entre aspas, usa não só a energia que seria gasta para manutenção, como até como um pedacinho da energia do vital. Olha aqui, ó, defeito na mitocôndria, como acontece na obesidade, no sedentarismo, ó. Come energia do aumento vital, porque aumenta o vital, porque o corpo não funciona direito,
ele gasta mais energia para fazer o básico, acaba comendo energia tanto da parte estressante como da parte, vamos imaginar aqui, da parte de reparo. Tudo isso aqui, ou seja, são exemplos, né? O envelhecimento do corpo fica menos eficiente, precisa gastar mais energia para fazer o básico, sobra menos energia para fazer a manutenção e menos energia para lidar com o estresse, ou seja, o indivíduo idoso, qualquer coisa de estresse, acaba com ele, isso vai causando problemas, tá? E aqui, por último, ele coloca uma figura interessante sobre enquanto essas atividades aqui causam alteração negativa da distribuição de energia, essas aqui causam positiva. Então, por exemplo, ó, um sono reparador. Ó. Sono reparador aumenta em até 10, 20% a energia que você está usando para reparar o corpo. Então, isso é bom para a saúde. Olha aqui, ó, ele fala do jejum intermitente. Olha aqui o exercício. Ó. O exercício faz com que você gaste menos energia das atividades vitais, porque você tá, a frequência cardíaca diminui, você está mais eficiente, sobre mais energia para você, por exemplo, reparar o corpo e você diminui o estresse. Então, eu comecei esse vídeo mostrando, falando algumas coisas, né? Então, por exemplo, por que as pessoas imaginam que se fazem exercício, o metabolismo tem que aumentar? Ou por que a gente fica vendo 10, 20, 30 vídeos diferentes na internet dizendo, ó, aumente seu metabolismo? E por que isso não é possível? Tá? Porque isso na verdade não acontece. E aí esse paper tenta explicar o porquê que dessas crenças erradas, ou porque o overtraining é perigoso, por que ficar estressado cronicamente é perigoso, porque, em teoria não, né? Você tem ali uma quantidade limitada de uso de energia, essa quantidade de energia tem que ser usada para algumas atividades em escala de importância. Então, primeiro é manter o corpo funcionando, segundo é lidar com o estresse e, por último, repara a manutenção do corpo. Quando essas atividades são alteradas, essa distribuição é alterada, por exemplo, pela obesidade, pela doença, pelo estresse crônico, acaba sempre sobrando menos para as atividades de reparo, porque o estresse consome mais. Quando você treina, quando você faz meditação, quando você dorme, é o contrário. Você acaba economizando energia, porque você está menos estressado, está funcionando mais ativamente, sobra mais energia para reparo. Então, segundo esse modelo, você consegue entender essas coisas que eu comecei a falar, né? Por que não dá para aumentar o metabolismo basal, como eles falam nos vídeos, por que não dá para treinar direto e overtraining não é bom, por que ficar sem dormir não é bom. E você entende porque talvez, pela perspectiva energética, processos como o estresse crônico, etc., vão te envelhecendo, vão causando doença. Então é uma ideia muito interessante aí que mostra alguns limites no nosso uso de energia e por que a gente tem que adotar comportamentos que sempre sejam poupadores de energia no sentido de diminuir estresse, por exemplo. Tá ok? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma perspectiva bastante interessante, mas embora seja um paper teórico, ele ajuda a expressar um monte de coisas que a gente vê no dia a dia em termos de pesquisa. Tá ok? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais um vídeo. Tchau, tchau!